Olá, alunos do sétimo ano da Rede Ação. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o módulo 3. Bom, conforme visto anteriormente, a população brasileira ela é bastante miscigenada. Isso se deve ao fato de ter ocorrido ao longo dos séculos vários tipos de migrações. A primeira delas foi justamente a dos portugueses, na época do período colonial, e a partir disso, os portugueses tiveram uma relação muito intensa com a população indígena, principalmente no que se refere ao extermínio de parte da população nativa, de boa parte dela, e também a imigração da população africana forçada a vir para o Brasil para trabalhar com mão de obra escrava. Na aula de hoje, o enfoque principal vai ser a população imigrante ao longo dos séculos no Brasil, branca, ou seja, os brancos que vieram para cá, para o Brasil, não apenas para colonizar, mas por diversos outros fatores. Então, italianos, japoneses, alemães vieram para o nosso país em grande número, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Já no final desse século, com o projeto de abolir a escravidão ganhando contornos mais claros e o fim da mão de obra escrava se aproximando, a preocupação com o projeto de imigração, sem ser de maneira forçada, começou a ganhar força. Por quê? Já que a mão de obra escrava estava com os dias contados, tinha então a necessidade de se contratar a mão de obra livre. Essa mão de obra livre viria justamente da Europa, principalmente os italianos, os alemães e até mesmo asiática, no caso dos japoneses. Então, por lei, a mão de obra escrava ela foi abolida no Brasil e começaram a pensar na possibilidade, a partir disso, da chamada mão de obra livre. E os braços livres escolhidos pelos políticos, intelectuais e principalmente pelos produtores para levar adiante um projeto de civilização era um projeto de trazer o europeu, o imigrante da Europa, da população branca, para cá, para o Brasil, para ser mão de obra livre. Até havia iniciativas para trazer africanos livres e colonizar o território. Mas o projeto vitorioso, de fato, foi de uma elite que considerava que os imigrantes da Europa eram os únicos capazes de construir uma nação civilizada e moderna. Ou seja, as elites locais tinham a visão de embranquecer a população do Brasil e tinham um preconceito de fato enraizado, porque acabou a escravidão e quando acabou a escravidão, a mão de obra que era escrava poderia se tornar livre, a do africano. Mas a elite local daquela época preferiu incentivar a chegada de imigrantes da Europa. Então foi dentro desse contexto que ocorreu inclusive a imigração italiana para o Brasil, sendo que eles representaram na época metade, praticamente, dos milhões de estrangeiros que entraram no Brasil. E eles vieram em busca de terras, oportunidade de emprego, fugindo de conflitos na Europa, chegando inclusive a fundar duas cidades importantes aqui no Brasil, no nosso país, Bento Gonçalves e Garibaldi, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Outro grupo de imigrantes bem representativo na história do nosso país é o de japoneses. Um grupo de japoneses veio para o Brasil com o intuito de trabalhar no desenvolvimento da cultura do café, que era o produto mais importante da época, na região oeste de São Paulo. E esse processo ele ocorreu pelo fato do Brasil na época ele necessitar de mão de obra para o cultivo de café e também por causa da carência de postos de trabalho no Japão. Então, a partir dessas necessidades, começou a vir para o Brasil um número muito grande, muito expressivo de japoneses para o nosso país. E esse número aumentou ainda mais pelo fato do Japão ter se envolvido em grandes guerras, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial. Então, a partir daí, muitas pessoas saíram do Japão e vieram para o nosso país. E o estado de São Paulo foi o estado que na época concentrou uma quantidade maior de imigrantes japoneses. Posteriormente, eles se espalharam para outros estados do nosso país. Os alemães, assim como os outros europeus, emigravam do seu continente em um cenário de profundas transformações sociais, econômicas, políticas e até mesmo territoriais no seu continente. Então eles vislumbravam no solo brasileiro uma grande oportunidade de melhorar os padrões de vida naquela época. E grande parte dos imigrantes alemães
ocuparam o Brasil meridional, ou seja, o sul do nosso país, fundando inclusive algumas cidades, dentre elas Blumenau, em Santa Catarina. Bom, o enfoque da aula agora vai mudar. Nós vamos trabalhar com a ocupação no território brasileiro ao longo dos anos, o tipo de atividade que foi desenvolvida no Brasil ao longo dos anos, desde a época da colonização até os dias de hoje. Então, como podemos perceber, a população brasileira ela está principalmente concentrada na parte litorânea, numa faixa que vai da orla marítima até 300 quilômetros mais ou menos para o interior. Essa área ela possui grande ocupação populacional, pois foi a primeira a ser ocupada no país. Então, os portugueses colonizadores, quando vieram para o nosso país, eles ocuparam inicialmente o litoral. E pelos portos exportavam-se produtos da colônia, que chegavam até a Europa. E as grandes cidades que foram se formando no nosso país se formaram justamente a partir do litoral. É o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o litoral do nosso país podemos considerar que foi antes da ocupação inicial do território brasileiro, desde a época da colonização, e onde até os dias de hoje se concentra as principais atividades econômicas e turísticas do país. Qualquer tipo de atividade econômica ou ocupação, ela só existe a partir da população que trabalha, ou seja, a PEA, população economicamente ativa. A PEA, ela compreende todas as pessoas que constituem a força de trabalho do país. Abrange os empregados, os empregadores, os trabalhadores autônomos e até mesmo os trabalhadores que estão temporariamente desempregados. Então, a PEA ela pode ocupar os vários setores da economia, o primário, secundário e terciário. O setor primário, representado pela agropecuária, o secundário, indústria, terciário, comércio e serviços. Atualmente no Brasil, o setor que mais cresce é o setor terciário, de serviço e comércio. Então a PEA ela é representada em sua maior parte no Brasil pelo setor terciário, enquanto o setor primário principalmente representa uma queda, que é o setor da agricultura, pelo fato de ocorrer a mecanização do campo. Já o setor secundário acontece a mesma coisa, que é representado pela indústria. Como existem muitas máquinas se desenvolvendo nas indústrias, consequentemente, muitas pessoas ficam desempregadas. Logo, a PEA no setor industrial acaba reduzindo. Para ratificar o que foi dito anteriormente com relação à PEA no setor primário, secundário e terciário, vamos observar esse gráfico. O setor primário ele é representado por um traço, uma bolinha. O setor secundário ele é representado por um traço e um quadrado. E o setor terciário, um traço e um triângulo. Observe, de 1940 até 2006, nós tivemos uma queda muito grande da PEA no setor primário. Isso em decorrência, como foi falado anteriormente, da mecanização do campo. Agora, quando a gente trabalha com a ideia da PEA no setor secundário, observe pelo próprio gráfico. De 1940 até 1980, nós tivemos uma acessão da PEA no setor das indústrias, no setor secundário. Só que devido ao fato de chegarem máquinas mais modernas, mais sofisticadas, que substituíram a mão de obra humana, essa PEA começou a se reduzir, a partir da década de 80 até os anos 2000. Já em relação ao setor terciário, podemos perceber que essa ascensão começou a partir de 1940 e continua até os dias de hoje. Então, a PEA mais representada no Brasil é do setor terciário. No Brasil e em outros países do mundo, devido ao aumento do desemprego, inclusive no setor terciário, nós podemos observar um crescimento muito grande chamado trabalho informal, ou seja, é o trabalho que não tem carteira assinada, que não tem nenhuma relação formal de trabalho. No Brasil, muitas pessoas, inclusive, trabalham sem carteira assinada, como é o caso de ambulantes, de pedreiros, de camelôs. Caso não sejam contribuintes autônomos do sistema previdenciário, estes trabalhadores, então, estão na informalidade, isto é, não possuem vínculos de trabalho e, portanto, não podem usufruir dos direitos trabalhistas que estão previstos na Constituição. Para medir a qualidade de vida da população de determinado país, nós temos o chamado Índice
de Desenvolvimento Humano, mais conhecido como IDH. Ele é um índice que mede o bem-estar da população, utilizando basicamente três dimensões que são relacionadas: a educação, a qualidade de vida e índices econômicos. Então, por exemplo, para fazer um levantamento sobre a educação, é levado em conta a média de anos de estudo da população adulta e o número esperado em ano de estudo, a chamada expectativa de vida escolar. Para a saúde, é feito o levantamento para saber a expectativa de vida dos países, o reflexo das condições de saúde sanitárias, o acesso aos serviços de saúde de maneira geral, números de hospitais também. E com relação à economia, isso tudo é medido através do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a riqueza gerada por um país ao longo de um ano.